Babies! Olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus, eu estou ótima. Eu sou a Fabi, aqui do Toque SA. Para quem não me conhece, sejam todos muito bem-vindos, bebês. E hoje eu quero mandar um abraço pro senhor Toninho, que hoje gentilmente me avisou que ele é inscrito aqui do nosso canal, que ele é o nosso seguidor. Toninho, mil beijos, um cheiro imenso para você aqui da Paraíba. Espero que na Baixada Santista vocês estejam todos bem. E quero também dizer a vocês que hoje a nossa introdução vai ficar um pouquinho mais longa, o nosso vídeo também será um pouquinho mais longo, porque o assunto de hoje é muito importante. Essa pessoa que eu vou contar para vocês é uma mulher, uma senhora que mudou totalmente o mundo que nós conhecíamos até os primeiros anos do século XX, tá? Então eu vou chamar a vinheta e a gente já começa. Vamos lá? Então, um dia desses, num vídeo desses, eu contei para vocês que eu sou xereta. E aí, baseada nisso, eu vou contar para vocês que eu vi uma carta do senhor Einstein aí nas minhas pesquisas, nas minhas divagações de vídeo. Que vocês sabem que eu não gosto de contar bobagem para vocês aqui, nem contar coisas que não fazem, não acrescentem na vida de vocês de alguma maneira, certo? Então eu, nessas pesquisas, descobri uma carta do senhor Einstein. Caso não saibam ou queiram que eu conte sobre ele, deixem aí embaixo nos comentários, por favor. A gente aceita indicações de temas aqui, personalidades e tudo mais. Ele dizia nessa carta que ele estava, enfim, de uma maneira geral, ele se compadecia da situação dessa senhora, mas ao mesmo tempo ele sentia que era uma falta de respeito, era uma coisa muito errada que estavam fazendo com ela, né? Então eu parei, pensei e disse, Einstein, ele gostava de escrever cartas, mas ele se daria o trabalho de escrever uma carta de cunho tão pessoal e poria nos jornais, faria dessa carta uma carta aberta. Quem é essa pessoa que tomaria esse tempo do senhor Einstein, né? Então, com a minha xeretice, fui olhar quem era essa pessoa, quem era essa senhora, e descobri nada mais, nada menos a dona Marie Curie. Não sei se vocês já ouviram falar dessa senhora maravilhosa que mudou totalmente o rumo da humanidade a partir de suas pesquisas. E digo mais, não foi só a Marie Curie. Gente, eu quero falar Maria, eu quero falar Maria, é uma bagunça. Digam como vocês quiserem, tá? Se deem essa liberdade. Não foi só ela. Não foi só ela que mudou o mundo. O marido dela ajudou a mudar o mundo, a filha dela ajudou a mudar o mundo e o genro dela também. A família inteira. Vocês têm noção do que é uma família inteira inteligente, voltada para o campo da pesquisa e da ciência, e ao mesmo tempo pessoas preocupadas com a humanidade, preocupadas com a saúde, com o bem-estar das pessoas? Vocês têm noção do que é isso? O quanto vocês são bons? O que vocês já fizeram pelo próximo sem interesse? O quanto vocês já se dedicaram ao próximo sem pensar num segundo momento? O quanto vocês já fizeram isso? Pois é, foi o que esse caso específico, essa senhora e a família dela me fizeram pensar, me fizeram refletir o que, ok, Fabi, eu sou legal, eu sou bacana, eu sou uma pessoa boa, eu ajudo os animais, eu ajudo minha família, meus amigos, ok, mas e a fundo? Vamos lá pra gente saber o que essa mulher fez de tão interessante? Mas primeiro eu vou falar sobre
o início da vida dela. Ela nasceu em 7 de novembro de 1867, na Polônia, na Varsóvia, na cidade de Varsóvia. A Polônia, na época em que a Marie Curie nasceu, era uma Polônia que estava sendo ocupada pela Rússia. Caso vocês não façam associação, Rússia, Ucrânia, tempos atuais, ok? Ok. Então, era uma Polônia ali que era invadida pela Rússia, era habitada, não vou falar que era invadida, porque pode ser que derrubem o meu vídeo. Era uma Polônia que era ali governada e habitada pela Rússia, e os pais da Marie Curie eram professores, mais especificamente o pai, e ele tinha uma visão muito específica sobre a educação. Ele achava que homens e mulheres deveriam ter acesso à mesma educação, né? Que as mulheres tinham de ter o direito de estudar assim como os homens, ir para a faculdade e se tornarem acadêmicas assim como os homens, ok? Então ele incentivava que as filhas dele estudassem assim como os filhos, né? E a partir disso, a Marie sempre foi uma menina muito dedicada aos estudos e de um comportamento brilhante, né? Quando já moça, né, ali na adolescência, o paizinho falece, as coisas na família se tornam um pouco mais complicadas, né, para a mãe e para os irmãos, ali naquela Polônia habitada, né, ocupada, habitada não, ela já era habitada, mas ela foi ocupada, e com o sonho de continuar os estudos, a Marie fez uma proposta à irmã, disse assim, irmã, a mais velha, vamos combinar uma coisa, você vai para França para estudar, para fazer universidade, para estudar, e eu fico aqui dando aula e depois a gente troca, eu vou para a França estudar e você me ajuda com os estudos. Porque não era uma coisa barata, né? Era uma das faculdades mais caras que existiam no mundo e ainda é. A Le Cordon Bleu ainda é uma faculdade renomada e recomendável até nos dias atuais. Então a irmã ficou relutante, falou assim: não, eu acho que não, porque eu quero fazer medicina, quero cursar medicina, e isso pode ser que demore muito tempo, né? Não, talvez não dê certo. E a Marie falou: não, irmã, pode ir tranquila, eu vou ficar, eu vou dar aula e vou te ajudar para que você possa ir também, para que você possa estudar. Ah, pessoal, deixa eu contar uma coisa para vocês. Esse é o segundo vídeo que eu gravo para vocês, tá? Sobre a Marie Curie. O primeiro eu perdi. Fiquei tão triste, quase chorei. Eu perdi, gente, editado, lindo, maravilhoso, porque eu não sei se vocês sabem, sou eu que faço tudo isso, tá? É só um adendo para vocês saberem um pouquinho mais sobre o meu trabalho. Eu que edito, sou eu que faço a pesquisa do que eu vou trazer para vocês, sou eu que faço a publicação, então assim, dá trabalho para fazer, não é uma reclamação, não é uma queixa, tá? É muito gostoso, muito prazeroso para mim. Há tempos que eu gostaria de trazer, eu tenho o canal há 2 anos, mas pouco mais de 2 anos, mas eu sempre ficava protelando em trazer conteúdos aqui para vocês que realmente eu acho importante. Bom, feito esse comentário, esse parênteses, a irmã foi estudar e quando terminaram os 5 anos da medicina, essa irmã pede para que a outra, a Marie, vá para a França estudar e ela passa a ajudar. Nesse meio tempo, a Marie ficou trabalhando numa universidade na Polônia de maneira clandestina. As universidades na Polônia não podiam ser oficializadas como eram antes de ser ocupada, né? Então ela trabalhou dando aula, ela se tornou uma professora muito querida, muito benquista, porque ela era muito inteligente, muito aplicada, muito estudiosa, mas era uma universidade clandestina. Então ela foi feliz da vida para França e foi estudar química. E depois de 3 anos, se eu não me engano, que ela estava na França, ela conheceu um rapaz num laboratório onde ela fazia as pesquisas dela ali de química, né?
E esse rapaz, ele fazia estudos de cristais. O interesse dele eram os cristais. Mas ela é uma moça ali de seus 22 a 23 anos, ele um rapaz de 35, se considerava um solteirão convicto, achava que nunca ele iria se casar e nem pretendia. Porém, ali no dia a dia, no convívio, fazendo as pesquisas, né, conversando, aquela coisa toda, eles começaram a descobrir afinidades, né, coisas que eles gostavam de fazer juntos, coisas que eles gostavam, que, que era de senso comum entre os dois e tudo mais. Então, com essa afinidade, começou a nascer um sentimento um pouco maior e diferenciado. E um belo dia, o seu Pierre, que era o nome dele, pediu a dona Marie em casamento ali, porque eles gostavam muito de fazer passeios em jardins, pesquisarem plantinhas novas, aquela coisa que vocês todos já sabem, né? Olha essa plantinha aqui, olha essa florzinha ali. E ela ficou relutante, falou que não ia casar com ele, que preferia não, porque isso ia atrasar os estudos dela, que ela tinha muito a se dedicar. E ele não, obviamente, não aceitou o não como resposta, né, gente? Ele estava ali na frente da Marie, que era uma mulher extremamente inteligente, né? Então, ele não desistiu, fez o pedido oficial e ela acabou aceitando e eles se casaram, né? Em 1897 nasceu a primeira filha deles, a Irene, né? E ela já tinha interesse numa tese, em fazer uma pesquisa, né? Então, tinha um moço chamado Henri Becquerel, que ele fazia uma pesquisa também muito interessante, que foi a base dos estudos da Marie, que era assim, vou explicar mais ou menos para vocês. Ele pegava um papel fotográfico, colocava uma moeda em cima e colocava perto da janela. Então, a luz do sol entrava, batia ali e ficava depois uma marca, a marca da moeda perfeitamente naquele papel fotográfico, né? Então ele começou a perceber que aquilo ali era radiação, né? E que aquele papel, ele ficava com aquela marca e que provavelmente era algum elemento químico que ficaria ali marcado no papel. Então, ele resolveu mudar, resolveu colocar esse papel na gaveta junto com essa moeda e percebeu que acontecia a mesma coisa, transpassava esse composto da moeda para o papel, né, fotográfico. E ela ficou encantada com isso e resolveu fazer a sua tese de doutorado, já que ela já era formada química, baseada nessa questão desse Henri Becquerel, que era da moeda, né? Bem, foi o tema da pesquisa dela. Ela criou, através disso, um dispositivo, né, que media essas radiações e também descobriram mais 2 elementos que eram ativos. Gente, quando a gente fala de elemento ativo, nesse caso, são elementos naturais, ok? São elementos brutos, pegos da natureza, que se tornam depois elementos químicos ali, quando mexido pelo humano, tá certo? Só para a gente deixar claro do que a gente está falando. Bem, quando o Pierre vê essa evolução ali nos estudos da Marie, ele deixa de estudar os cristais no laboratório e passa a estudar junto com a Marie, né, sobre esse elemento aí, o rádio. E eles conseguem fazer evoluem muito nesse sentido da pesquisa e recebem um prêmio Nobel por isso, porque aí eles descobrem um elemento que ele passa, que ele durante os testes eles descobriram que era algo que poderia tratar as pessoas, né? Que poderia, porque o Pierre, só para vocês terem uma noção, quando ela termina o doutorado dela, a Marie, eles perdem aquele acesso ao laboratório oficial da universidade e vão para um outro laboratório que era uma cabana, era um barracão, digamos assim, porque era feito de madeira e telhado de vidro, assim. Então, era um lugar que no frio fazia muito frio e no calor, muito calor, né? Era tudo muito simples, tudo muito arcaico, não tinha tecnologia nenhuma.
E eles continuaram ali fazendo aquelas pesquisas. Então a Marie, olha como essa mulher era. É lógico, o apoio do marido, né? E tudo ficou melhor, mais gostoso para ela. Mas enfim, não deixou de ser barra, não. Ela pegou um tacho de ferro imenso. Ela fazia uma fogueira em frente a esse barracão. Ela colocava os elementos ali dentro e com uma barra de ferro maior do que ela ia mexendo aquilo. Botava a água e os elementos químicos ali, ia mexendo, mexendo, mexendo. Então ela ficava, entrava à noite fazendo isso, né? Para fazer essa separação. Então, ao final de 3 anos, eles conseguiram descobrir que esse composto que eles conseguiam separar, ele brilhava no escuro. Era uma coisa fantástica. Eles saíam da casa deles para ir lá no laboratório improvisado, né, simples deles, para olhar esse produto e verem que à noite ele brilhava. Era uma coisa que eles ficavam encantados, né? E ali, eles, durante essa coisa dela mexer o tacho, fazer a separação, já na parte final, ele começou a testar nele. Ele colocava na pele, né, para ver como esses elementos reagiam fisiologicamente. E descobriram que se tivesse algum machucado, alguma coisa na pele, aquilo melhorava. Aquilo ali fazia com que a pessoa tivesse uma cura, digamos assim, né? Então ele passou a indicar para os médicos aquilo, né? Ele ia aos hospitais e dizia: olha, pode testar isso aqui, esse elemento aqui, que ele é ótimo, ele cura, né? E os médicos passaram a utilizar aquilo. Então, visto isso, já estava testado o rádio, os médicos já estavam utilizando, que ela batizou como elemento rádio. Eles receberam o prêmio Nobel. Mas, Fabi, foi fácil receber esse prêmio Nobel? Não. A sociedade linda e maravilhosa do começo do século XX queria dar o prêmio Nobel apenas ao Pierre. Eles não queriam dar um prêmio Nobel à Marie. Então, o querido Pierre, marido apaixonado e dedicado, disse: não, mas eu não quero que ela não receba comigo. Ela fez a pesquisa, ela estudou, ela é uma acadêmica, ela fez o doutorado, ela partiu do zero nessa pesquisa, eu só ajudei, eu só apoiei, então ela tem que receber também, né? E ficou, e aí eles não tiveram alternativa e tiveram de dar o prêmio Nobel aos dois, né? Então, muito merecido, obviamente, né? Ela se tornou a primeira mulher a receber um prêmio Nobel, né? No campo da química, porque ela havia feito essa descoberta aí maravilhosa. Mas aí veio uma coisa muito triste, muito trágica. Ela já cuidava da casa, da família, do marido, das meninas, das filhas, e se dedicava, né, a esse estudo aí do campo químico. E aí, no ano de 1906, infelizmente, o marido falece, né? No meio dessa coisa toda acontecendo, ele muito jovem e ela também acaba falecendo. Perdão, eles já tinham uma questão de fragilidade física, tá? Vale dizer. Ela sentia, tinha a ponta dos dedos queimada, ela sentia muita dor nas pernas, e ele sentia muita dor na cabeça, ele sentia umas coisas também, ele tinha umas questões. E eles nem imaginavam que era devido à exposição ao rádio, né? E vale lembrar, pessoal, que o rádio, ele é um dos compostos químicos mais importantes para se fazer bombas atômicas, né? Então, é um produto extremamente nocivo, né? Houveram questões como Chernobyl, por exemplo, que houve um vazamento radiológico, que a cidade até hoje não se tem vida mais lá, né? Quem sobreviveu teve que evacuar do local. E aqui no Brasil também, em Goiânia, o caso Césio, acho que 127, alguma coisa assim, tá? Que 2 senhores encontraram uma cápsula de uma clínica desativada e levaram para onde eles faziam ali aquela coisa de reciclar, né? Enfim, de produtos ali reaproveitáveis, reutilizáveis. E eles tiveram contato direto, eles também ficaram encantados. Olha, gente, o que é falta de conhecimento. Eles ficaram encantados com
com essa cor, né, maravilhosa. Eu vou botar aí para vocês verem a imagem. Essa cor maravilhosa que o rádio tinha, né? Levaram para casa e tudo mais. Então, assim, criança faleceu, adultos, muita gente padeceu desse problema aí, porque não se sabia que dentro dessa cápsula aí, dessa clínica, tinha o produto radioativo, né? Fora a bomba de Hiroshima, Nagasaki, né, que futuramente, infelizmente, usaram esse produto maravilhoso que foi descoberto, mas extremamente nocivo, para se exterminar as pessoas em massa depois na Segunda Guerra Mundial. Ok. Dito isso, vamos voltar lá, senão a gente vai ter um vídeo muito longo, não quero tomar tanto tempo de vocês assim. Nós voltamos para depois de 1906, ela segue no campo da pesquisa, mas aí ela produz aquele separador de elementos ali, né, para poder ela continuar no campo da física, né, e da química. Então, ela já conseguia, com esse separador, fazer essa produção de uma forma, digamos assim, menos difícil que era ali no começo da pesquisa, né? Então, com isso, ela conseguiu o segundo Nobel dela, né? Que aí já vem no campo da física, né? Porque daí já era uma máquina, né? Que fazia essa separação desses elementos, né? Então, ela já havia descoberto 2 elementos nessa fase, que era o polônio, que ela homenageou a terra natal dela, a Polônia, e o rádio, né? Que era o elemento ali radiológico. Então, ela recebeu esse segundo Nobel, foi a primeira mulher também a receber um prêmio Nobel no campo ali da pesquisa científica, e ocorre o evento da Primeira Guerra Mundial, né? Ali os soldados, eles não conseguiam ter um bom atendimento por conta de que eles não, os médicos não conseguiam saber aonde estavam alojadas as balas no corpo deles, nos corpos deles. Então, vem a dona Marie com a sua filha, já na época com 17 anos, a Irene, a primeira filha dela. A primeira filha, ela tinha interesse científico, tá? E acadêmico. A segunda, ela já era ligada às artes, então ela gostava de música, piano. Ela era uma artista, né? Digamos assim. Ela não se interessou pelas ciências. Então, ela foi para o campo de batalha, ela conseguiu 20 carros, para mais de 20 carros. Gente, começo de século 20, você ter 20 carros à sua disposição era algo inimaginável. Ela conseguiu levar para perto do campo de batalha mais de 20 carros, com máquinas de raio-x dentro dos carros, para conseguir salvar o maior número possível de soldados através da máquina de raio-x. Porque também foi uma coisa desenvolvida através das pesquisas dela, tá? Dentro do campo da medicina. Então, ali a gente já tinha quem era tratado com câncer através do elemento, do primeiro elemento, o rádio, certo? E depois a gente já tinha o aparelho de radiologia, que é o chamado raio-x hoje em dia, não é isso? Então, ela consegue ajudar, ela consegue essa proeza, digamos assim. Ela é conhecida mundialmente já desde o primeiro prêmio Nobel dela. Eles estamparam, a Marie e o Pierre, eles estamparam até notas de cédulas de dinheiro pelo mundo todo, porque eles foram pessoas assim que foram reconhecidos à época. As pessoas queriam homenageá-los, né, pelos feitos já do casal. Então, depois que ela perde a companhia do esposo, que era um parceiro fantástico, ela consegue uma parceira também à altura, a filha, né, nessa coisa da Primeira Guerra, de ir para lá para tentar tratar os soldados. Então, eram 2 tratamentos até ali. Eram soldados com a radiologia e os pacientes com câncer, né, que faziam esse tratamento também através da quimioterapia. Ok? A Irene ali trabalhando com a mãe já com uma idade um pouquinho mais avançada. Irene já ali tinha conseguido o seu lugar ao sol no laboratório da mãe, porque aí a mãe, vale dizer, gente, que
eles queriam dar muito dinheiro ao Pierre e a Marie, lá no começo, quando foram feitas essas descobertas tão importantes, e eles não aceitaram, porque o Pierre perguntou a Marie o seguinte: esposa, nós temos duas alternativas, você vai escolher. A gente fica com essa informação para nós e a gente entra numa grana legal que vai mudar a nossa vida, ou vendendo essa informação, ou a gente deixa para quem quiser usar. Ela não teve dúvidas, ela falou: não, eu continuo aqui nessa vida, nessa batalha, mas não quero ficar rica não, porque eu quero ajudar as pessoas. Porque ali, nessa época, já era sabido que os médicos estavam utilizando esse material para fazer essa quimioterapia, né? Hoje é chamado quimioterapia, naquele tempo era as sessões de rádio, enfim. Eles guardaram isso, as 7 chaves, depois, próximo à Segunda Guerra, a Irene e a Marie, elas guardaram, porque os Estados Unidos já tinham interesse, e a dona Rússia também, né, nesse material aí, para fazer aquela futura bomba que a gente já ouviu falar de Hiroshima e Nagasaki, né? Então, eles conseguiram dispersar, né, os materiais, os compostos, as fórmulas, blá, 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 para não conseguir, para neutralizar a Segunda Guerra Mundial. Mas eles conseguiram isso durante só um tempo. Depois, infelizmente, eles não conseguiram mais, né? Mas enfim, sempre pensando no bem coletivo, sempre pensando na humanidade, né? E aí, lá nesse laboratório da mãe, a Irene conhece um rapaz também, da mesma maneira que a mãe conheceu o Pierre, chamado Frederick. O Frederick também era um rapaz interessado ali no campo da ciência. Eles também tiveram afinidades ali com o outro e também tiveram 2 filhinhos, né? E eles passaram a produzir ali naquele laboratório, que aí a mãe, quando não quis, quando ela recusou a oferta de dinheiro ali no primeiro prêmio, ela pediu um laboratório. Ela falou: olha, se vocês quiserem continuar, se vocês querem que a gente continue, né, com isso, então, por favor, eu aceito um laboratório. E foi o que ela ganhou. Um laboratório moderno ali, que hoje é o museu da Marie Curie, lá na França, em Paris. E com o Frederick, a Irene conseguiu progredir para o estágio de produção industrial, né, do rádio, para tratar as pessoas com câncer, né? E eles também, o Frederick se tornou um professor acadêmico, ela teve posto teve carreira política ali, chegou a ter uma cadeira na Secretaria de Ciências e Tecnologia ali da faculdade de Paris, né? Então eles chegaram longe. Porém, quando eles receberam o Nobel, infelizmente a mãezinha da Irene já havia partido, né? Porque ela também teve muito tempo de exposição. Importante vocês saberem que os manuscritos onde ela fazia a pesquisa hoje são guardados em caixas de vidro, para que não passem, porque até hoje contém muito material radiológico, né? Então, quando a filha foi receber junto com o genro o prêmio Nobel, ela já tinha partido devido a uma leucemia causada à grande exposição. E, infelizmente, também a Irene e o Frederick não tiveram vida muito longa, não, porque eles ficaram também expostos a essa radiação, né? Porque naquele tempo, ali nos anos 30, eles não tinham noção do quanto era perigoso o uso desse produto. Tá, Fabi, e aí? Eu pergunto para vocês, e aí? O que vocês acharam? Não foram pessoas dedicadas à tecnologia e ao bem-estar do coleguinha? Pois eu achei. Eu achei que foram pessoas dedicadas, pessoas maravilhosas. A Marie perdeu o paizinho cedo, depois perdeu o marido cedo, criou as 2 meninas, ainda ganhou outro prêmio Nobel, depois veio o genro, eles os 3 continuaram trabalhando, ela ajudou na guerra, ela ajudou no campo radiológico ali da medicina. Então, assim, uma mulher maravilhosa, uma filha maravilhosa, um genro, um esposo maravilhoso, uma família abençoada, né? Então, por isso, no começo do vídeo, eu perguntei para vocês: vocês são bons? E quem vocês conhecem
que realmente são pessoas boas e se dedicaram, pessoas inteligentes, pessoas que se dedicam a o bem-estar do coleguinha. Esse é um exemplo que eu trouxe para vocês, a Marie Curie, certo? Eu vou deixar para vocês a cartinha do seu Einstein, tentar deixar ela traduzida. Se eu não encontrar, eu vou deixar em francês, como ela tá, ou em inglês. Eu acredito que o Einstein era em inglês, tá? Enfim, ela não tá em português. E vou deixar também um pensamento da Marie aí para vocês e algumas fotos para que vocês vejam ela e a família maravilhosa, cheia de Nobels, tá certo? Só eles 4 conseguiram 5 prêmios Nobels em 30 anos. Então é isso, esse é o nosso caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Dá trabalho para fazer, deixem aquele likezinho gostoso. Façam seus pedidos, por favor, comentem com os coleguinhas, compartilham. Um beijo para vocês, amo todos. Fui.